Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, do versículo 26 ao 37. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: A vinda do Senhor, que foi comparada a um relâmpago que atravessava o céu, é agora comparada aos dias de Noé e Ló, quando a morte súbita caiu sobre os homens. Portanto ele diz: E como aconteceu nos dias de Noé? Num sentido místico, Noé constrói a arca quando o Senhor forma a igreja com os fiéis de Jesus Cristo, unindo-os como madeira apertada. E uma vez que isto esteja perfeitamente concluído, ele entra nela, ilustrando-a com a glória visível de sua presença no dia do julgamento e sendo seu habitante eterno. Mas enquanto a arca está sendo construída, os ímpios se entregam aos seus excessos, mas quando ela entra nela eles perecem. Pois aqueles que neste mundo insultam os santos guerreiros recebem a condenação eterna, enquanto são coroados de glória. Passando em silêncio aquele crime hediondo dos sodomitas, ele apenas se lembra daqueles crimes que pareciam leves ou veniais, para insinuar como seriam punidos os pecados graves, quando até o que é lícito cometido por imprudência é punido com fogo e enxofre. Continua: E no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu. Pois aquele que agora vê tudo sem ser visto, aparecendo então, julgará todas as coisas. Ele aparecerá, portanto, para julgar especialmente naquele tempo em que todos, esquecendo-se de seus julgamentos, se creem emancipados dele neste mundo. No sentido místico, Ló, que significa aquele que se isola, é o povo dos escolhidos, que vive como estrangeiro em Sodoma, isto é, entre os réprobos, e se isola ou se separa dos seus crimes tanto quanto pode e evita sua destruição. Mas quando Ló saiu, Sodoma pereceu. Porque no fim do mundo sairão os anjos, separarão os ímpios dentre os justos e os levarão à fornalha ardente, citado em Mateus 13, versículo 49. Mas o fogo e o enxofre que diz que descerão do céu não significam a mesma chama da tortura eterna, mas sim a chegada repentina daquele dia. O Senhor já havia dito anteriormente que quem estivesse no campo não deveria retornar, ou seja, não apenas aqueles que realmente estavam no campo e deveriam retornar, ou seja, que negariam claramente o Senhor, mas também aqueles que, embora pareçam olhar para frente, olhar para trás com a alma.
Por isso diz: digo-te que naquela noite estarão dois na cama. Duas perguntas são apresentadas ao Senhor, a saber, para onde será levado o bom e para onde ficará o mal. Ele respondeu a uma dessas perguntas e deixou a outra para interpretação. Portanto, segue-se, e ele lhes disse: onde estiver o corpo, ali se reunirão as águias. Santo Ambrósio escreveu: isto implica claramente que a causa do dilúvio veio dos nossos pecados. Porque Deus não criou o mal, mas sim nossas más ações o produziram. Ele não condena o casamento ou a alimentação como prejudiciais, uma vez que o primeiro prevê a sucessão e o segundo as necessidades da natureza. Mas a prudência é necessária em tudo e tudo que é excessivo faz mal, visto que é necessário que neste mundo os bons sofram as aflições do coração e do espírito por causa dos maus, para que possam obter maior recompensa no futuro. O Senhor dá-lhes um conselho quando diz: naquele momento, quem estiver no telhado. Ou seja, se alguém já subiu ao topo de sua casa na prática das virtudes, que não volte a cair na prática das coisas terrenas. Aquela que, por olhar para trás, perdeu a natureza. Quando você olha para trás, você se volta para o diabo, como quando a esposa de Ló olhou para Sodoma. Portanto, fuja da intemperança, dispense a luxúria e lembre-se que quem não presta atenção em estudar o que aconteceu pode-se dizer que saiu de casa e veio para a montanha. Aquela mulher, ao olhar para trás, não pôde ser ajudada pelo marido a chegar à montanha, mas ficou lá. É apropriadamente chamada de noite, porque o anticristo será a hora das trevas, pois o anticristo, chamando a si mesmo de Cristo, colocará trevas nos corações dos homens. O Cristo brilhará como um relâmpago, para que naquela noite possamos ver a glória da sua ressurreição. De todos aqueles que caíram por causa da fraqueza humana, um é abandonado, isto é, rejeitado, e o outro é acolhido, isto é, arrebatado diante de Jesus Cristo nos ares. Ele continua: duas mulheres estarão trabalhando juntas. Por aqueles que moem parece significar aqueles que buscam seu alimento no espiritual e o ensinam de forma manifesta. E na realidade este mundo é um moinho, e a nossa alma está trancada no nosso corpo como numa prisão. Portanto, este moinho, que ou é a sinagoga, ou a alma manchada pelo pecado, moendo trigo úmido e podre segundo seu mau cheiro, não consegue separar o interior do exterior e é por isso abandonado, porque a sua farinha é desagradável. Mas a Santa Igreja, ou a alma que não se mancha de nenhum tipo de crime e que moe o bom trigo que foi torrado pelo calor do sol eterno, oferece a Deus a boa farinha dos corações dos homens. Quem quer que sejam os agricultores, podemos conhecê-los se percebermos que em nós existem duas mentes. Um do homem externo, que é aquele que está corrompido, e o outro interno, que se renova através do sacramento. São aqueles que trabalham no nosso campo, dos quais o zelo de um produz bons frutos, enquanto a inação do outro os perde. Também podemos compreender que existem duas cidades neste mundo que são comparadas a um campo, dos quais um, que é o fiel, é aceito e o outro, que é o infiel, fica. E como Deus não é injusto, Ele não trata da mesma forma aqueles que tiveram a mesma vida sem o mesmo zelo e não recompensa cada pessoa exceto de acordo com o mérito de suas ações. Porque não é a sociedade dos homens que faz os seus méritos, pois nem todos terminam o que começam e só será salvo aquele que perseverar até ao fim, como escrito em Mateus 10, versículo 22. As almas dos justos são comparadas às águias, porque buscam as coisas do alto, desprezam as coisas baixas e alcançam uma vida muito longa. Até amanhã.